E aí, povo de Deus, bom dia, bom dia. Tá tudo bem com vocês por aí do outro lado da tela? Ontem eu não ministrei, hein? Você acredita? Bom, deixa eu fazer uma correção aqui com o povo de Deus, né? Ontem eu, desculpa da barulheira, ontem eu não ministrei aqui com vocês na live, né? Ontem eu não ministrei por aqui, mas para a glória de Deus, eu não deixo de ministrar. Eu tenho dito que a minha vida, eu não tenho duas vidas, eu só tenho uma. Em que aspecto que eu estou dizendo isso, Cristiano? Eu estou dizendo isso no aspecto de que eu sou cristão em todo lugar que eu estou. Então eu não tenho uma vida no meu trabalho, e tenho uma vida na rua, e tenho uma vida na minha casa e uma vida na igreja. Não. Eu tenho apenas uma vida. E a minha definição de vida é: eu sou cristão. Eu sou um pregador do Evangelho de Jesus. Eu sou um representante do reino dos céus. Por, conse por consequência, também sou marido. Por consequência, também tenho um trabalho. E por consequência, tenho amigos. Mas entenda-se que a minha posição é: sou um servo de Deus em tempo integral. E também faço outras coisas. O meu primeiro encargo é que ser servo do Deus Altíssimo. Então esse é o meu encargo. E ontem, por sinal, eu tive um contato com uma pessoa e foi um contato até duro, né? Digo duro da minha parte para com ele, não que eu quisesse humilhar, não que eu quisesse de mim mesmo criar uma situação desconfortável. Porém, pelo Senhor, né? Pelo aquilo que o Senhor me incomoda, e por aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, os encargos de Deus no meu coração não me permitiram passar pela vida daquele homem sem lhes acrescentar alguma coisa. O tema da nossa ministração de hoje, que é: a quem você serve? A Deus ou aos homens? É um tema bastante interessante, polêmico e de bastante discussão. Porque você vai perceber aí, ao longo da sua vida, principalmente se você tem uma vida com Deus, uma vida baseada em rotinas cristãs, a exemplo de ir na igreja, a exemplo de participar de grupos de casas, né, célula, essa coisa toda. Se você tem uma vida intensa, bom dia, acho que é o Edmilson, meu primo que está aí, né? Um beijo no teu coração. Então, assim, se você tem uma vida nesses aspectos, logo você acredita que você tem vida com Deus. Mas eu preciso te dizer que é provável e é necessário que você faça uma revisão a respeito desse seu pensamento, porque pode ser a William Sida, lá do Japão. Forte abraço, Deus abençoe você e a sua casa. Então, assim, você tem que rever o seu conceito, porque é provável que você pode estar apenas sendo um religioso e não ter vida com Deus, e a sua vida com Deus, ou a sua vida em Deus, não represente quase nada. Cristiano, por que você está tocando nesse assunto? E assim, esse assunto é um assunto que incomoda as pessoas. Porque, querido, o fato de você ir à igreja, quer seja quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ou só aos domingos, ou uma vez por ano, uma vez por mês, conforme o teu coração, a sua disposição, ou, na verdade, é conforme o seu conhecimento de Deus, isso não significa nada. Por que que não significa nada? Porque você está menosprezando o meu trabalho, Cristiano? Não, de forma nenhuma. A própria palavra de Deus diz que o Senhor Jesus chegará um tempo em que pessoas chegarão nele e falar: Mestre, em teu nome nós expulsamos os demônios. Mestre, em teu nome nós curamos enfermos. E Jesus Cristo então vai olhar, fazer uma cara do tipo assim: sério que eu te conheço? Olha, na verdade eu não te conheço. Afastai-vos de mim. Então, assim, vamos pegar o contexto. Quem são pessoas? Quem são as pessoas que podem ter, em nome de Cristo, expulsado demônios? Quem são pessoas que, em nome de Jesus, imporão as mãos sobre enfermos e enfermos serão curados? Querido,
não são pessoas comuns, são pessoas que têm no mínimo uma vida religiosa, tem que ter no mínimo uma certa proximidade com Cristo. Não significa que a proximidade dele tenha comunhão com Cristo. Logo, a proximidade com Cristo pode ser: Cristo pode estar aqui fisicamente e eu estar a 10 metros do Cristo, a 5 metros do Cristo. Isso não significa que eu sou próximo do Cristo. Próximo de Cristo era João, o seu servo, o seu discípulo, que recostava a sua cabeça no ombro de Jesus. Isso é proximidade. A pergunta é: quantas vezes na sua vida você tem recostado a tua cabeça no ombro ou no peito de Jesus? É claro que de forma literal isso para nós não é possível. Cristo não está conosco na terra de forma física, né? Ele é um espírito e que governa, perdão, ele não é um espírito. Eu preciso te dizer que, na verdade, ele governa do céu com o seu corpo físico como homem, porque ele é o filho do homem. Então, ele está sentado num trono, um homem morando no céu e governando do céu. Agora, quem está conosco é o Espírito Santo. Esse sim é o Espírito. Mas como Cristo mora no céu e nós na terra, nós não podemos ainda termos o privilégio de fazermos essa situação. Pois bem, eu estou querendo dizer isso com você porque conheço muitas pessoas, muitas, me relaciono com várias delas. Dos que eu conheço que se dizem crentes, porque assim, gente gosta de falar assim, eu sou crente. E tem gente que fala até com certa soberba, nossa, eu sou crente, eu sou muito crente. Querido, ser crente não significa quase nada. Porque a própria palavra de Deus vai me ensinar que o diabo também crê e os seus demônios também creem em Cristo e tremem diante dele. Então, crente vem da palavra crer, acreditar. E se você crê e acredita, a diferença entre você e Satanás, ou entre você e os demônios de Satanás, é quase nenhuma. Porque a diferença que se faz não é se você é crente ou não crente, é quanto que você obedece e pratica a verdade do Evangelho. Então, logo, crer ou não crer não muda nada na história se não vier somada, carregada de obediência. Porque é claro que eu não sou um ignorante bíblico para dizer, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Claro, então eu preciso crer em Cristo, ter fé em Cristo para que eu agrade a Deus. Mas o crer em Cristo, ter fé em Cristo, desassociado de obediência, não serve para nada. Porque Jesus disse assim, lá em João: se verdadeiramente vocês forem meus discípulos, vocês devem obedecer os meus mandamentos. Logo, se você acha que é discípulo de Cristo e segue a sua vida regalada do seu jeito, eu preciso te dizer que há um equívoco na sua vida e provavelmente juízo final, quando você estiver de frente dele, no tribunal, ele olhar e vai falar assim: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Temos que tomar um certo cuidado. Entrando na minha conversa de ontem, que eu disse que eu não ministrei por aqui, mas eu tive a oportunidade de ministrar a vida de um homem que estalou seus olhos e ficou ouvindo eu falar das grandezas de Deus e do reino de Deus para ele, coisa que aparentemente ele não conhecia, ainda que fosse um religioso e praticante das Escrituras por 30 anos. Eu estou falando de um pastor, sim, queridos, um pastor. Pega-se um menino na fé. Eu nasci no Espírito em 2009, então eu tenho 11 anos de caminhada cristã. E eu estive conversando com um pastor que tem de ministério 30 anos de ministério. Quer dizer, a vida cristã dele é mais do que isso. Então, ele tem vida cristã, depois ele tem 30 anos de pastorado e tem com certeza muito mais idade do que eu. E eu conversando com ele ontem, me encontrei quase que de forma repentina, mas não é repentina, Deus me mandou parar no lugar onde ele estava, me apresentei a um amigo, estava conversando com uma outra pessoa, e quando esse amigo falou, pastor, eu olhei para ele e falei, o senhor é pastor? Sim. Eu disse, me curvei e falei, sou teu servo, e fui lá e me apresentei. Nessa apresentação,
Ele se identificou e disse o nome dele, que é semelhante ao nome de um homem que eu tenho citado aqui nas minhas lives, pastor Ramiro, lá de Goiás, Edéia. Esse me representa ministerialmente, porque verdadeiramente é um homem de Deus. E se eu pudesse me parecer com alguém nessa terra, num aspecto, porque eu não digo em todos, porque ele vai me acrescentar alguma coisa, não digo que as outras coisas dele não sejam boas, mas eu queria parecer com o pastor Ramiro no amor, na mansidão e no domínio próprio. Um beijo para o pastor Ramiro. E aí, a situação foi que ele se apresentando, nós conversamos, e eu perguntei para ele: pastor, meu amigo, onde é a igreja que o irmão serve o povo de Deus? E ele me respondeu categoricamente, inocentemente, e foi aí que começou não a confusão, mas todo o direcionamento profético daquilo que o Espírito colocou em meu coração, que foi o quê? Irmão, por enquanto eu estou meio parado. Rapaz, deixa eu tomar fôlego aqui, pera lá. Eu não fiz meu café, vocês acreditam? Eu estou sem café, a garrafa está aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como que um homem dito servo de Deus, com 30 anos de ministério, fala para mim que está parado? Espera lá, vamos contextualizar. Ano 2020, nível de perversão sexual na Terra, hard. Nível de pessoas morrendo em depressões e falta de apacentamento, hard, máximo. Nível de ira de Deus sendo derramado sobre a terra, nível hard, máximo. E aí um homem, dito homem de Deus, com 30 anos de ministério pastoral, está parado? Não, eu não consigo compreender, porque isso não faz parte do reino de Deus. O reino de Deus, ele está em movimento constante. O reino de Deus não para quando homens como ele que tropeça, para. Então eu preciso te dizer, por que eu precisei ter uma conversa ao pé do ouvido e gritando em alta voz, no bom sentido da palavra, para colocá-lo em uma posição de responsabilidade e observação e alerta. Disse a ele: pastor, eu não conheço o seu passado, mas eu preciso te dizer a respeito do seu futuro. Ou, Senhor, coloca a tua casa em ordem e mexe o doce, ou o Senhor será retirado da possibilidade de ministrar o evangelho, porque o reino de Deus não para quando homens como o Senhor, que fracassaram humanamente, pararam. E querido, por que você está sendo acentuoso assim? Porque ele foi me falar o motivo pelo qual hoje ele está parado. E aí eu preciso dizer bom dia, quem estiver comigo aí, bom dia, dá um oi para mim aí, escreve alguma coisa, fala alguma coisa para eu saber quem é você. Me diz uma coisa, como que um homem com 30 anos de ministério pode estar parado? Está parado porque está frustrado, está parado, sabe por quê? Porque tinha riqueza e perdeu riqueza. Logo eu preciso te dizer, você trabalha para Deus ou para Mamon? Eu preciso perguntar isso para você. Outra coisa que eu preciso perguntar para você, e na verdade eu estava perguntando para ele, é: por que ainda que o senhor tenha perdido todas as coisas, segundo o que o senhor está me contando, o que o evangelho tem a ver com isso? Foi o evangelho que tomou tudo isso? Foi Deus que tomou tudo isso? Por acaso me encontrei novamente com Jó na terra? Querido, apenas um homem. Isso nos escritos bíblicos pode ter havido mais. Eu creio que há mais e há todos os dias e muitos. Mas apenas um homem, a respeito de quem está escrito, que perdeu todos os seus bens porque Deus o quis provar o coração. Isso é Jó. Agora, sempre foi com um tempo determinado, com um propósito determinado, para a edificação do homem e para quê? E para a glória de Deus. Tudo que Deus faz tem um propósito determinado e tem por trás como intenção primária a glória de Deus. E aí eu precisei ouvir as asneiras, me desculpe, pastor, que o senhor me disse a respeito das justificativas e dos porquê o senhor hoje está
na merda. Desculpa da expressão também, pessoal, na merda. Sabe por quê? Segundo ele, foi milionário, o que eu fico um pouco meio duvidoso. Cristiano, há algum problema em ser milionário? Não. Não há problema em ser milionário, desde que tenha-se uma justificativa por que você se tornou milionário. E quando eu olho um homem como aquele, de aparência mal cuidada, maltrapilho, e eu não estou julgando pela aparência, eu estou fazendo um design. Como que um cara daquele pode ser milionário? Ele não cuidou da sua aparência, ele não cuidou da sua saúde física, ele não cuidou da sua família, pois perdeu a esposa. Então, como que um homem naquele estado fala para mim que foi milionário? Pergunto, milionário de que forma? Porque... Ai, estou com vontade de espirrar. Opa, ao vivo é assim mesmo. Desculpa, pessoal. Como que um homem maltrapilho, de aparência, não digo aparência física, se ele é bonito ou feio, eu digo no sentido de se cuidar. Não há cuidado no homem. Você vê que o cara tá um caco, ou é um caco. E aí eu te pergunto, que riqueza é essa? De onde veio? O cara não recebeu herança. Sendo ele homem, segundo ele, que galgou posições dentro de uma igreja, de uma denominação forte, conhecida no Brasil e fora do Brasil, né? Fez parte das grandes convenções, das grandes convenções de não sei o que. Ô Marcelo Capelozzi, você está fazendo julgamento geral, para com isso. Eu peço para que você, Marcelo, que eu não conheço, ou ouça o que eu tenho para dizer quando eu finalizar, ou fique à vontade em sair da minha live. Eu não estou pedindo para ninguém concordar com o meu ponto de vista. Eu só estou simplesmente expondo a questão. Se você quiser permanecer para chegar no final da questão, permaneça. Senão eu te convido a sair, já que eu não te conheço e para mim não faz diferença a sua presença na minha live. Eu vou continuar. Eu estou dizendo isso porque ele quis jogar toda a culpa do fracasso dele, do casamento dele, de todo o fracasso dele nas costas da igreja. Foi isso que esse homem fez. Assim, eu não estou aqui, gente, querendo dizer que a pessoa não pode fracassar na vida. Eu não estou aqui querendo dizer que a pessoa não tem tropeços na vida. Eu seria um ignorante falar sobre isso, mas eu preciso dizer para vocês que quando homens como esse, que tem não sei quantos anos de ministério, 30 anos de ministério, consegue permitir que um homem pare o seu ministério, eu preciso questionar a quem esse homem servia, a Deus ou aos homens? Só para fundamentar o que eu estou falando, e se o Marcelo estiver aí, Marcelo, vamos abrir as escrituras comigo? Porque eu não estou julgando, eu estou expondo as escrituras. Vamos ver aqui que Josué, como que Josué julgou o povo. Josué foi um juiz aqui na terra. Josué foi escolhido por Deus. E os homens escolhidos por Deus, eu não sei se você é cristão, deve conhecer o contexto bíblico, Marcelo, mas assim, os homens de Deus, eles são juízos de Deus aqui na terra. Agora, não me venha com essa conversa fiada e essa posição ignorante de que não pode se falar dos ungidos do Senhor, porque isso daí é conversa de pastor fraco, de homem promíscuo e que se esconde atrás dos seus pecados e das suas vergonhas. Não descontextualize a palavra de Deus. Vamos ver o que Josué, um juiz de Deus, disse para o seu povo que estava andando por caminhos errados, e esse foi o caso do nosso amigo citado aqui na live. Preste atenção, ele diz assim, em Josué no capítulo 24, ele está dando um sermão, vamos falar assim, uma bronca, no povo pelo qual ele conduzia, porque o povo estava indo para a idolatria, que foi o mesmo caso do meu amigo, que eu estou contando a história dele, porque ele se tornou um idólatra. Ele se tornou um idólatra do seu dinheiro e, pior, ele se tornou um idólatra de homens, porque ele fica olhando para homens de estatura na hierarquia da igreja dele e ficava admirando, olhando aqui de baixo, admirando homens. Querido, se você admira um outro homem nesse mesmo aspecto, eu preciso te dizer, você é um idólatra. Tá certo? Idólatra. Por quê? Porque eu posso sim olhar para homens
me alinhar com homens, porém os meus olhos têm que estar sempre no Senhor Jesus Cristo. Então, olha a posição de Josué para os seus idólatras, amigos, e presta atenção, quando Josué fala o que fala aqui, Josué não está falando só com o povo de servidão a ele, Josué está falando com líderes, pessoas que ele formou, não só para o povo, grande massa, mas pessoas que andavam na liderança com ele. Mas Josué, cheio do Espírito Santo de Deus, por causa da sua vida de devoção a Deus e não aos homens, tomado de uma certa ira, que parece que eu também estou irado, eu preciso te dizer uma coisa. Ele então fala a seguinte frase, e ele não está aqui interessado se ele está falando para a gente que é pequenininho ou se é para a gente grande em estatura espiritual, estatura social. Ele simplesmente abre a boca e fala. Vamos ver o que ele diz? Ele diz assim, lá em Josué, no capítulo 24, capítulo 14, versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo, e com integridade e fidelidade deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, não é amanhã, nem daqui a pouco não, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Preciso te dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, quando Josué faz essa frase célebre, esse texto ímpar em Josué, o que Josué está chamando a atenção do seu povo, a exemplo do que eu fiz ontem com o dito pastor, é sobre a quem o Senhor está servindo, pastor? A Deus ou aos deuses? Porque se o Senhor estivesse verdadeiramente servindo a Deus, provavelmente o Senhor não teria chegado no nível de desapontamento pelo qual eu vejo em seus olhos agora, que não há mais um brilho como o brilho dos meus olhos pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o cara ficou debaixo de uma estrutura maligna, sim, maligna, tá certo? Demoníaca, carnal e caída. É tudo isso que você está ouvindo. Porque assim, quando o cara se sujeita a certas estruturas, eu preciso te dizer, se alguém souber de Bíblia e puder me ajudar, veja na Bíblia aonde está escrito que Paulo, Pedro e os demais apóstolos estavam debaixo de uma estrutura chamado Congresso Internacional de não sei o quê. Aonde está escrito que eles faziam parte do Conselho Nacional Multidisciplinar da região 4 do estado de São Paulo, Oeste, capital? Pelo amor de Jesus Cristo, são coisas humanas, políticas e interesseiras financeiramente que enfiaram dentro da igreja. Ah, Cristiano, mas você não pode comparar o período daquela época com agora. Eu posso, sabe por quê? Porque naquela época já existia impérios. A exemplo do Império Romano, que governava politicamente a Igreja do Senhor e deturpou todo o cristianismo e criou-se uma religião chamada dita católica. A religião católica, catolicismo como religião, como denominação estabelecida, foi criada por políticos, querido. Nunca foi a vontade de Deus. Então eu preciso te dizer que, eu volto a repetir, para quem não ouviu as minhas lives anteriores, a igreja, sim, toda a igreja de Cristo na terra, ela é igreja, ela é católica, apostólica, ela só não é romana. Então compreenda, ela é igreja, porque a igreja de Deus, ela é católica, porque católica não é uma denominação, católica é uma palavra que significa universal, então é a igreja de Deus, universalmente falando, e ela é apostólica, por quê? Porque ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos.
Então isso é igreja. O resto é conversa fiada. O resto foi criada por homens. Sabe para quê? Para governar sobre a vida de outro homem. E eu vou te dizer, tudo com cunho político e interesse financeiro. Vou falar aqui cambada de gente safada e sem vergonha. A live tá dura hoje? Não, querido. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não estou falando aqui de político. Eu não estou falando do Congresso Nacional, não. E nem estou falando do Senado Federal, não. Não estou falando do prefeito nem do vereador, não. Eu estou falando da igreja do Senhor. Porque se tem algo que eu compreendo pelas escrituras, por essas aqui, ó, é da igreja do Senhor. Sabe por quê? Para você não se incomodar com o meu jeito de expressão, eu preciso te falar uma coisa. Se você gosta de Bíblia, se você conhece Bíblia, se você não conhece, eu vou te dar o endereçamento. Vai em Apocalipse, no capítulo 2, onde vai falar das 7 igrejas, não é os 7 congressos, não é os 7 senados federais, não é os 7 congresso das uniões, da SEAGERB, das igrejas evangélicas do Brasil. Não. São as 7 igrejas da Ásia, que foi as 7 igrejas onde o apóstolo Paulo pisou os seus pés, e agora João, arrebatado aos céus, está tendo visões de Deus, e o próprio Espírito de Cristo, ou melhor, o Espírito de Deus, ora fala com ele, ora o próprio Cristo, ora os anciãos, vai falar a respeito dessas 7 igrejas. Então vamos pensar aqui, crente, eu estou falando da acontece lá. Para quem conhece, parabéns. Provavelmente você não conhece, é um ignorante. E eu preciso te dizer uma coisa. Sabe o que está escrito lá? 7 igrejas. 6 estão reprovadas. Apenas uma está aprovada com ressalva. Sabe o que significa isso? Oi, Rê, bom dia. Minha prima Renata, um beijo no seu coração. Sabe o que significa isso, querido? Eu não estou saindo fora da minha casa para falar mal, não. E outra coisa, eu não estou falando mal, não. Eu estou reproduzindo o contexto bíblico. 7 igrejas, 6 são reprovadas e uma é aprovada e ainda com ressalva. Então eu preciso dizer para os crentes mimimi que vocês precisam olhar para a sua vida, porque as igrejas não são reprovadas porque são igrejas. São reprovadas porque dentro da igreja tem pessoas como você. Você é reprovado e está dentro da igreja. Cristiano, e por que você está falando assim? Quem é você? Cuida da sua vida, eu cuido da minha. A minha vida eu sei como que é em Deus. Agora e a sua, você sabe? A sua você sabe? A sua você não sabe, né? Você se esconde atrás da sua capa de santidade. Querida, a minha vida é aberta, eu não preciso provar nada para vocês. Você também não precisa provar nada para mim, mas eu tenho certeza, quem se incomoda com o que eu estou falando é porque, no mínimo, o Espírito de Deus está cutucando. Então vamos voltar lá? 7 igrejas. Eu quero pegar, vamos aproveitar que eu estou ensinando Bíblia para vocês, em Apocalipse, é o último livro da Bíblia, para quem não conhece, no capítulo 2, vai falar assim, ó. Eu conheço as tuas obras, tal. Lembra-te, pois, de onde caíste. Primeiro, que a primeira igreja que é citada, Jesus já fala que ela caiu. É uma igreja caída. Então, beleza. E por que ela caiu? Ela caiu porque, lembra que te caiu? Se você não melhorar, eu vou vir, vou remover de você o Espírito Santo, o candeeiro, caso você não se arrependa. O candeeiro, na verdade, é a igreja. Vai tirar do pastor da igreja a própria igreja. E eu sei que contudo você odeia as obras do Nicolai, também eu odeio. Então dentro da igreja do Senhor tem um grupinho chamado Nicolaitas. Sabe quem são os Nicolaitas? Os que dizem ser santos, mas na verdade por trás são perversos. Cuidado, na tua igreja pode estar cheio disso. Nessa convenção que eu falei, está assim de Nicolaita, viu? Mas aqui está falando da igreja do Senhor, não estou falando do Congresso Nacional não. Vamos para a segunda igreja? Olha o que ele está falando aqui. Eu conheço a sua tribulação, eu sei que tu é rico. Essas coisas o primeiro, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu é rico. A blasfêmia de si mesmo declara judeus e não são, tal, são sinagoga de Satanás. Não, eu vou ler essa para você. Eu conheço a tua fidelidade e a tua pobreza, mas tu é rico. E a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são. Judeus é o povo de Deus. Sabe o que eles são? Antes, são sinagoga de Satanás. Essa igreja aqui
Cristo até não pegou muito firme com ela não, falou assim, é uma igreja dessas pequenininha, bem pobrezinha, mas tem uma vantagem, os ricos ficam tentando te engolir, mas fica tranquilo, eu estou de olho em você, eu estou de olho para você e estou de olho em você para te guardar. Agora tem um probleminha, esse povo que fica tentando espremer, sabe quem são? Eles não são crentes não, eles têm nome de crente, aparência de crente, ora como crente, jejua como crente, dá dízimo como crente, mas eles não são crentes não, sabe o que eles são? Sinagoga de Satanás. Então, meu querido irmão cristão, se você estiver incomodado com a minha live, se incomoda com a Bíblia, porque provavelmente se você está incomodado com a live é porque você não conhece a Bíblia, porque quem está falando, chamando igreja de templo de Satanás não sou eu, é a Bíblia. Vamos para a terceira? Vamos rapidinho. Ó, eu conheço não sei o que, tal. Eu tenho, porém, contra ti algumas coisas. Contra ti nas igrejas, Cristiano, porque a igreja é imperfeita, é claro que é imperfeito, mas as imperfeições dessas igrejas não deveriam estar acontecendo, por isso eu vejo um Cristo irado com a igreja, e ele pega e fala o seguinte, eu tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Você sabe o que é a doutrina de Balaão, seu miserável? Você sabe o que é? É justamente o que acontece na vida desse pastor que eu estava falando ontem. Doutrina de Balaão. Balaão, sendo um homem de Deus, um profeta de Deus, se vendeu a um cara rico para ir profetizar maldições contra o povo de Deus. É a doutrina de Balaão. Sabe o que é a doutrina de Balaão? É quando o seu pastor, talvez gente boa, como é o caso do que eu quero acreditar, do que eu conversei ontem, se une a um cara que é financeiramente maior do que ele e se vende para poder ter ganhos financeiros. Eu preciso te dizer, se a sua igreja está debaixo de uma estrutura maior, porque talvez você é uma igreja menor dentro do Ministério do Belém, Ministério da Madureira, Ministério do Amadurecido, meu querido, esteja debaixo do ministério do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Este é o ministério que você tem que estar. Se você estiver debaixo de ministérios ditos, dados nomes por homens, eu preciso te dizer, cuidado. Cristiano, eu preciso não estar em nenhuma igreja? Não seja ignorante. Esteja sim num templo que tenha um nome, uma denominação para identificação, mas o teu coração, o teu direcionamento tem que estar em Cristo, não em homens. É disso que eu estou tratando aqui. Olha o que ele tem contra ti. Tenho, porém, contra ti algumas coisas, que você sustenta a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Sabia que tem prostituição evangélica? Não é a prostituição que você conhece de vender o corpo e ganhar dinheiro, não. Prostituição evangélica é tudo aquilo que você faz que é contra a vontade de Deus, cultuando outras doutrinas que não seja a verdadeira doutrina bíblica. Todas as vezes que você está fora da doutrina bíblica e olhando para um falso Deus, como dinheiro, como coisas, como seu filho, seu marido, seu casamento de forma errada, você, segundo as escrituras, está se prostituindo, tá bom? E aí ele fala o seguinte, outros se também tens da mesma forma, sustenta a doutrina dos nicolaítas. Sabe quem são os nicolaítas? Eu vou repetir para você, é uma seita inserida dentro da igreja para deturpar a verdade. E essa igreja aqui, por questões econômicas e financeiras, aceitava que homens perversos governassem a igreja por interesse financeiro. Te lembra alguma coisa, querido? Está te lembrando algum modelo de igreja? Tomara que não seja a sua. Porque se você estiver numa igreja dessa, eu vou te falar, sai correndo, vai embora logo. Porque senão você vai para o inferno. E aí, bom, eu estava falando de arrepender, agora beleza, vamos ler mais uma aqui. Eu quero, essa aqui é bem grande. Vamos falar, a igreja de Filadélfia é a igreja modelo, vou pular, ela só tem umas correções pequenas para fazer. Agora vamos falar da igreja de Laodiceia. Eu conheço a sua posição, você não é nem frio nem quente. Ah, quem dera se você fosse frio ou quente. Assim porque você é morninho, crente morninho. Sabe o que é crente morno? Crente morno é igual esse tal de Marcelo que eu não conheço, entrou na minha live para encher meu saco e falar que eu estou julgando os outros aqui. Não, Marcelo, eu não estou julgando não. Eu estou expondo as escrituras e pelas escrituras, por favor, se contextualize, que talvez Deus está querendo falar com você a respeito do mesmo assunto aqui, tá bom? Seu crente morno, porque se você fosse quente, você ia esperar eu finalizar a live para você compreender do que eu estou falando, irmão. Pelo amor de Deus, tenha misericórdia.
Não seja leviano, não. A Bíblia não ensina que até um tolo, quando se cala, passa por sábio? Fecha a sua boca. Ah, por que você não fecha a sua? Não fecha porque eu estou na minha live. Então eu falo quanto que eu quiser. Eu sei que tem que sair daí e ouvir se quiser, se não quiser, mas fica à vontade. Eu quero te ensinar alguma coisa. Se você tiver aí ainda, se não tiver, beijo para você. Escuta uma coisa. Tá falando que o cara é morno. E tá assim de gente morninha na igreja. Querido, sabe por que eu sou cara de irritado? Não, deixa eu fazer cara de bonzinho. Cara de feliz. Eu sou assim. Sabe por que parece que eu sou irritado? Porque eu sou quente, querido. Eu não sou frio, não. E nem morninho. Tá bom? Eu sou intolerante com as coisas que Deus é intolerante. Cristiano, mas você não é Deus. Não, eu não sou Deus. Eu sou filho, eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Eu tenho responsabilidade no reino de Deus quanto a isso, porque eu não posso negligenciar o dom e o chamado que Deus me deu. Agora, você está incomodadinho com o meu jeito de falar? Você não conheceu João Batista. Se você tivesse conhecido João ou Batista, você também. E outra coisa, eu nem estou aqui preocupado se você gosta de mim ou não. Eu estou falando a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para todo mundo gostar mesmo, não. Se fosse para gostar, todo mundo ia para o céu. Preciso te dizer, a maioria não vai. Sabe por quê? Porque não gosta da palavra, não quer ser confrontado. É assim que funciona o negócio. Vamos lá? Então assim, ó, você é morno. E porque você é morno, o próprio Deus está falando, eu te vomito. E vamos lembrar aqui, querido, não está falando do forró do Tony lá de Miguel Lopes, não. Não está falando da discoteca do Eisenhower, não. Está falando da igreja. Jesus está falando com a igreja. Então, se você não é da igreja, dá licença que a live não é para você. Dá licença. E aí Deus está falando, ó que beleza, ó que Deus bacana. E eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou... Agora, deixa eu te falar uma coisa. Como que um homem vai se arrepender? Como que um homem vai ser zeloso por outro homem? Querido, posso falar uma coisa para você? Deixa de ser ignorante. Deus está vendo você roubar. Deus também está vendo você mentir. Deus está vendo o jeito que você trata com a sua esposa. Deus está vendo o jeito que você trata os seus filhos. Mas só tem uma coisa que você não está entendendo. Deus não vai descer do céu para mexer com um imprestável como você. Ele não vai manchar as mãos com você. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai, e é o que ele fez, desde o princípio, coloca um profeta para olhar na tua cara e pelo Espírito de Deus levantar os seus buracos e seus pecados e mandar você criar vergonha na cara. É assim que funciona. Ele estabeleceu assim. Se você tiver algum problema com isso, se você for lá, não sei se você chega, se você chegar lá, questiona ele sobre essas coisas. Foi o modelo que ele deu. Tá bom? Não foi eu que criei, não. Eu só estou reproduzindo o que ele mandou. Então, eu não vou ler mais a respeito disso aqui, não, porque é só batendo na igreja dele. Porque a igreja é dele e ele bate. Ele está falando, eu todos quanto amo. É dele. Ele faz do jeito que ele quiser. Agora, se ele quiser usar uma vara ruim, torta, pecadora como eu para fazer, meu amigo, não é responsabilidade minha. Foi ele que me escolheu. Tá certo? Eu não me candidatei, não. Porque se você for perceber, os grandes homens de Deus não se candidatam, não. Pelo contrário. Quando eles são chamados, eles querem fugir. Quer exemplo? Gideão. Ô Gideão, é o seguinte, eu tenho um serviço para você fazer para mim. Misericórdia, Senhor. Não, eu sou o menor da minha casa. O cara não quer. Ô Moisés, eu preciso que você vá ali enfrentar o faraó. Eu sou gago, Senhor, não falo. Vamos pensar? Chamou o profeta Jeremias, ou Isaías agora, não me recordo. Eu sou apenas um menino. Cara, você sempre tem uma desculpa para chamar de Deus. Agora, pode falar uma coisa? Deus, quando chama, ele não erra, não. Ele não está importando se você é menino, se você é gago, se você é manco, se você é cego nos olhos, se a sua perna esquerda não funciona. Isso é problema teu. Se ele te chamou, você tem que ir lá e cumprir. Então, para de dar desculpa, seu morno. Para de dar desculpa, seu morno. É esse que é o problema. E então, o que Josué faz com o povo dele? Vamos voltar aqui em Josué. Ô gente, os seus idólatras miseráveis, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês, eu não sei. Eu tomei uma decisão. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E eu posso pegar outra para você aqui. Eu vou citar o texto que está escrito, se eu não me engano, em Atos. Bom, está no texto aí, depois você olha aí. Que diz assim, me importa mais agradar a Deus do que aos homens. Querido, eu não estou preocupado em te agradar.
Se eu puder ser agradável a você, serei. Isso no que diz respeito ao Evangelho, porque o Evangelho não pode ser suavizado. Eu estou cansado, literalmente cansado, de pregações para massagear egos humanos com eufemismo. Pensa Jesus chegando no templo, um homem santo e um homem manso e humilde de coração. Mas assim, se Jesus é manso e humilde de coração, é essa imagem que você tem dele, aquele Jesus que espinta, que não tem nada a ver com ele de cara de bonzinho. Pensa esse homem manso, pegando um rei e, gente, dá licença, eu vou empurrar a sua mesa de cambista. Dá licença, viu? Se cair no seu pé, você me perdoa. Derruba a mesa do cambista. O cambista, ele pega o seu chicote e fala, olha, eu vou dar só 3 chicotadinhas nas suas costas, mas vai ser bem levinho para não te machucar, viu? Eufemismo. Não. Cristo estava irado. Não. Agora você blasfemou, Cristiano. Agora você vai para a cruz também. Cristo estava irado? Estava, filho. Ele era humano, 100% homem, totalmente livre da tua glória, porque ele quis não usurpar a glória. Então na terra ele era homem e ele estava irado. E sabe por que ele estava irado? Porque já estava escrito a respeito dele: o zelo pela sua casa me consome. Sabe o que é o zelo pela sua casa, querido? A igreja de Deus, ela é zelada por Deus. E quando algo está errado dentro da igreja do Senhor, Deus se ira e se consome internamente a ponto de meter o pé em tudo e pegar o chicote e bater. E por que ele bate? Porque é filho dele. Você não tem seus filhos? Você tem, né? Quem não tem não sabe, mas já apanhou porque é filho. Se você tem seus filhos, você não bate nos seus filhos, querido? Se não bate, deveria bater, se eles fossem desobedientes. Logo, eu preciso te dizer uma coisa para você. Você bate no seu filho com qual intuito? De matar, de escandalizar, de machucar eles externamente e emocionalmente, ou porque você quer o melhor para eles? É o que Jesus faz. Agora eu preciso te perguntar, seu carnal, se você bate nos seus filhos, quantas vezes você bateu no seu filho com um espírito brando? Não. Você bate porque você está irado, porque algo está errado. E normalmente esse algo está errado, sabe o que está errado? A desobediência. Porque você não bate porque você quer, a não ser que você for um perverso, um pervertido e precisava ir para a cadeia. Como não deve ser o seu caso, você deve bater por quê? Porque você determina uma lei da tua casa, uma regra, alguma coisa, e aí as crianças que são teimosas e desafiadoras, é o papel delas, elas vão teimando, insistindo na sua desobediência. E porque ela feriu a desobediência, brota uma ira no teu coração e você então corrige ela e na maior parte das vezes irado. Esse é o Deus que eu conheço. Então me importa mais servir a Deus do que os homens. E aí eu precisei dizer para o meu amigo pastor, voltando ao cerne do nosso início, falei, pastor, eu estou profundamente chateado com o Senhor pelo Espírito de Deus, porque um homem com 30 anos de ministério, o mundo se perdendo ali fora, muita prostituição, Jesus está voltando e o Senhor está parado. Me perdoe, o Senhor não me representa no reino de Deus. Preciso te dizer mais uma, pastor. O Senhor está com tudo isso. O Senhor disse, Ele me disse, viu gente? Eu não perguntei nada para a vida dele. Ele me disse que foi milionário. E de milionário, ele perdeu tudo que tinha e foi morar na rua. Perdeu toda a família, todo o dinheiro, o ministério e foi morar na rua. Pergunto, faz sentido um negócio desse? Faz sentido para você? Talvez se você for do mundo faz muito sentido. Quando você serve a Deus, não faz nenhum sentido. Por quê? Porque você não é Jó. Segundo, porque nas Escrituras está dito pelo... Bom dia, Lúcia Massini, um beijo no seu coração. Porque está escrito nos Evangelhos, eu fui moço e agora eu sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado e nem mendigar o pão. Querido, se você é justo em Deus, não na sua justiça própria, senão você vai mendigar pão, mas se você é justo em Deus, jamais você pode ficar desamparado e muito menos mendigar o pão. Primeiro. Segundo, eu preciso dizer, terceiro já na verdade, o cara era rico, riquíssimo, muito rico, foi ele que me disse.
A origem desse dinheiro, do qual eu não perguntei, não me interessa, era um dinheiro lícito ou ilícito? Porque contar para mim a parte boa é fácil. Quero saber? Não quero saber, na verdade, porque não me interessa, mas a questão é, será que todo o dinheiro do qual você está falando foi de forma lícita? Posso ser claro? Duvido. Porque o Espírito de Deus não me incomodaria a tal ponto de pegar um homem de 30 anos de ministério e falar para ele verdades a respeito do reino de Deus. Eu não estava emitindo opinião própria. Hora nenhuma eu falei com ele, eu acho isso. Não, eu não tenho tempo para achar nada. Tudo que eu disse para ele foi porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito, com nome, endereço e complemento, se você precisar saber. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Sabe como Cristo venceu a tentação no deserto? Talvez você nem sabe que Cristo foi tentado no deserto, né? Mas eu vou te dizer, Satanás tentava Cristo e toda a resposta de Cristo não é, ó, Satanás, eu acho que a proposta é boa, mas não. Jesus respondia, está escrito, está escrito, está escrito. Então, querido, eu exortei sim aquele homem, dei uma direção de Deus e não fiz para humilhá-lo, pelo contrário, no final dei uma palavra de consolação para ele e disse, pastor, Deus marcou um encontro com a sua vida no dia de hoje, porque ele tem interesse na restauração do seu evangelho, do seu ministério, logo o mundo está precisando do Senhor, logo os campos estão brancos e os ceifeiros são poucos. Ele precisa que o Senhor se levante e largue toda essa podridão, toda essa parafernália que o Senhor carregou durante 30 anos. Por quê? Nós passamos meia hora e ele me falando coisas. Eu estava ouvindo-o. E baseado no que eu ouvi dele, eu disse, pastor, eu fiquei meia hora ouvindo o Senhor atentamente. E sabe o que aconteceu? Em meia hora, o Senhor falou o nome, não sei quem Ferreira, o Ferreirinha, o Ferreirão, o Ferreiro Rocher, tudo quanto é ferreiro possível. O Senhor só não falou para mim Jesus Cristo. O Senhor não me pregou as Escrituras. O Senhor não me pregou o Evangelho. Então eu preciso dizer para o Senhor, pastor, o Senhor passou 30 anos servindo a homens. O Senhor passou 30 anos servindo ao ministério. O Senhor passou 30 anos da sua vida perdendo seu tempo. Agora começa o seu novo tempo. Faz um favor para mim. Vou parafrasear para o Senhor o apóstolo Paulo. Já que na cabeça e na boca do Senhor só fala disso, porque a boca fala do que o coração está cheio, esquece esses nomes que o Senhor me falou e faça como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás fica, avançando para as que estão diante de mim. Foi esta a palavra de direção que eu dei para ele. Falei, e outra coisa, pastor, não se ofenda com as minhas palavras. O que Deus fez com você hoje foi marcar um encontro para te dizer, você é precioso para mim, eu te achei novamente e preciso que você esteja de pé para lutarmos junto essa batalha. Querido, vou finalizar minha live te dizendo, a quem você tem servido? A Deus ou a homens? Eu fui em Apocalipse, né? Apocalipse é o último livro da Bíblia. E eu vou finalizar com o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Deus criou todas as coisas. No primeiro dia Deus criou isso, criou aquilo, Deus criou isso, criou aquilo, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, e viu Deus que tudo o que ele tinha feito era muito bom. Deus fez tudo isso e disse que era muito bom. E quando ele faz o homem, porque Deus não fala para o homem ser criado, diferente de coisas Deus fala, e disse Deus, e as coisas aconteceram. O homem Deus faz com a sua própria mão. E quando Deus dá vida ao homem, sopra o fôlego de vida, ruach de Deus, dentro do nariz do homem, e o homem passa a ser alma vivente, sabe o que Deus disse? Que ele ia governar sobre todas as coisas. Ele ia ter governo sobre os animais, que ele tinha governo sobre as plantas, sobre toda a natureza. Sabe a quem o homem não, a Deus não deu governo? A outro homem. E o que eu vejo na estrutura dita igreja dessa terra de hoje? Homens governando sobre homens. Isso eu não estou desmistificando ou nem desestruturando, querido, a necessidade de uma hierarquia. Paulo com certeza era superior aos seus demais. Pedro era superior aos seus demais.
Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, logo a Maria não era virgem, teve filhos, né, depois de Jesus, inclusive. Mas eu preciso te dizer uma coisa: homens, sim, têm liderança sobre outros, mas não governo. E eu tenho visto igrejas governando vida de pessoas. E se você está debaixo de uma igreja que governa vidas, eu preciso te dizer, esta igreja não é de Deus, porque Deus não criou esse modelo de igreja. Ela é a sinagoga de Satanás. Está escrito em Apocalipse, se você quiser ler, tá certo? Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um beijo no seu coração e fui. Valeu!